Olá, sou Rutielen Saraiva, sou estudante do curso de Educação Física da Faculdade Uniaselv. Hoje estou aqui para apresentar a vocês o meu trabalho de graduação de conclusão de curso. O tema cujo é a importância da atividade física para o idoso. O envelhecimento é um fenômeno irrevisível, complexo e variável, que segundo o NAR, ele nos diz que o envelhecimento é um processo gradual e universal. Então não tem como a gente falar de idoso sem falar do envelhecimento, o qual é um processo natural, né, onde todos nós vamos ter que passar por esse processo, e é importante conhecer essas fases desse processo do envelhecimento, que segundo ele, 2016, o NAR, ele diz que com o tempo, com o envelhecimento chegando, a gente vai perdendo várias capacidades funcionais, né, do nosso processo de organismo. E esse processo ele é caracterizado por diversas alterações orgânicas, como, por exemplo, a redução do equilíbrio, né, de força, de mobilidade, né, da capacidade fisiológica, cardiorrespiratória, cardiovascular, que com o envelhecimento a gente vai perdendo automaticamente algumas funcionalidades do nosso corpo. E fica também, segundo ele, mais vulnerável à depressão, né? O idoso, conforme o tempo, ele vai ficando, se sentindo mais só, mais apressivo, né? Aqui também ele nos diz que a partir dos 60 anos de idade, acima dos 60 anos, o idoso já está predisposto a doenças degenerativas, né? Doenças crônicas, o qual o Mastuso diz pra gente, de 2001, que com essa idade, acima de 60 anos, vai aumentando o peso corporal, né? Ele vai e também nos dizendo que entre 40 a 60 anos, né, ele vai decaindo aos 70 anos, ou seja, aonde é uma perda de óssea muito grande, né, concentrada, e também ele fala nos aspectos neuromotores, né, desse idoso, que são um decorrer da idade cronológica, uma perda de área muscular, uma perda de ossos esqueléticos, né? A diminuição de fibra musculares, que com o tempo ele vai diminuindo, né? Ele vai fazendo uma perda total ou parcial desse músculo. E aí o Porto vem dizendo que através da atividade física, esse idoso ele pode retardar, né, o envelhecimento, ou seja, ele pode melhorar até ele chegar nesse processo, né? Com o quê? Com a prática de atividade física, aonde vai diminuir o estresse dele, aonde vai inibir o sedentarismo. Nós sabemos que o idoso, ele saudável, ele ativo, né? Ele tem sim uma probabilidade de ter um envelhecimento mais saudável, um processo mais natural, né? Comparado ao idoso que ele é sedentário, não pratica nenhuma atividade física. Então a atividade física ela vem para isso, para auxiliar nesse processo. Então o objetivo do meu trabalho foi comparar e relacionar, né, os benefícios da atividade física, a importância da atividade física para o idoso no processo do envelhecimento. Qual a importância da atividade física nesse processo do envelhecimento para o idoso, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre o método bibliográfico, que é da terceira idade e o envelhecimento. Nós vamos falar um pouco sobre a terceira idade e o envelhecimento, que de acordo com o Ministério da Saúde, né, o envelhecimento ele é um fenômeno que está ligado à passagem do tempo, ou seja, ele tem uma necessidade de mudanças, de introduzir mudanças. E o estilo de vida também, como eu já falei, o estilo de vida ele vai contribuir muito para que esse idoso ele tenha uma vida, um envelhecimento mais natural, um processo mais saudável, tá? Com mais benefícios. O envelhecimento, ele sem dúvida, ele é um processo biológico, sim. Porém, a atividade física, a vida ativa desse idoso, ela vai contribuir bastante para o processo futuro, o qual é um fator, o envelhecimento ele é biológico, porém a atividade física, a sua vida ativa, ela vai contribuir bastante para esse processo, que é um processo genético
porém também influencia os padrões de atividade física, vai influenciar diretamente na vida desse idoso. Como eu volto a repetir, o idoso ativo, o idoso que pratica atividade física, o idoso que tem uma vida diária ali todo o tempo ativa. E aí o processo grave do envelhecimento são algumas patologias, né, que com o tempo também vão chegando. Melhora também o sistema muscular, atividade física, né? Que aqui ele nos diz que a atividade física ele melhora o sistema muscular, ósseo, o imunológico, o endócrino, cardiovascular, onde pode obter vários programas de atividade física voltado para esse público e facilitando, melhorando a sua saúde. A importância da atividade física para o idoso. Nós sabemos que a atividade física ela traz vários benefícios para o idoso, né? Várias patologias futuras boas para ele. Então nós podemos dizer que a capacidade funcional ela pode ser definida como predisposição de um indivíduo para realizar atividade física diária, de forma independente, incluindo atividades ocupacionais, recreativas, ações de deslocamento, autocuidado, que segundo o Mastuso, ele nos diz que à medida que aumenta a capacidade cronológica, as pessoas se tornam menos ativas, né? E aí vai diminuindo vários outros aspectos, né? Que vai dificultando essa saúde desse idoso. Nós sabemos que com o avanço da idade cronológica, a gente vão perdendo várias funcionalidades do corpo. E com o idoso, ainda mais esses processos. Por quê? Porque ele não tem uma vida ativa, então com certeza vai vir as consequências de um idoso que tem uma vida 100% ativa, que faz suas atividades diárias, como aqui ele cita as suas atividades ocupacionais, aquele idoso que ele arruma uma casa, que ele consegue varrer, que ele consegue sentar, ele consegue levantar, ele consegue ter uma mobilidade, de facilidade de mobilidade. Então isso tudo vai influenciar. Então a atividade física ela é importante porque ela vai ajudar nesse processo na vida do idoso. E também o Mastuso 2009, ele nos diz que a cada ano, cerca de 10% da população adulta, a partir dos 70 anos, perde a independência, ou seja, ele fica dependente de alguém, seja um filho, seja um neto, né? Ele perde algumas funcionalidades e com isso, consequentemente, ele precisa de uma ajuda, às vezes para sentar, para se locomover, para comer, né, para se alimentar, para escovar os dentes, a sua atividade diária. Então ele também nos diz que a vida diária, assim aumenta a necessidade do auxílio, de um cuidado, né, como banhar, vestir, como eu já falei. Então ele se torna mais dependente de alguém, né, com essa idade que vai chegando, com o envelhecimento. E aí a atividade física também, ela vem para auxiliar nesse processo de envelhecimento, para que esse idoso ele não se sinta totalmente dependente ou talvez nenhum momento independente de alguém. Algumas doenças são notórias, né, com o envelhecimento, com a idade chegando, algumas doenças são visíveis, né, com esse processo na vida do idoso, como a perda de força muscular, né, a diminuição de densidade óssea, o aumento e a redução do débito cardíaco, né, aonde ele se cansa muito mais fácil, né, e a diminuição da função vital dos pulmões, a elevação da pressão arterial e outras. Assim como nós podemos ver, né, e a gente vê no nosso dia a dia, muitos idosos que eles, com o tempo, eles vão descobrindo, né, algumas doenças, algumas doenças degenerativas, né, aí vai vendo, a gente vai percebendo a deficiência do débito cardíaco, né, a massa muscular, a massa óssea, vai tudo retardando, né, com esse processo. Então, de acordo com o Leitão, ele nos deixa algumas doenças que são visíveis, que são notórias quando está chegando, né, essa fase de envelhecimento. Então, aqui ele citou algumas, como artrose, artrite, osteoporose, hipertensão, né, a diabetes.
a facilidade de quedas, né? Porque nós sabemos que com a diminuição de massa óssea, né? Ele se sente um pouco mais fraco, ele não tem estabilidade, né? Para ele se sustentar, muitas das vezes ficar em pé, manter o seu corpo em pé, ativo. Então, com isso, ele fica muito mais fácil a doenças também cardíacas e quedas, como aqui já vem dizendo. Então, isso nós podemos levar em consideração que a prática de atividade física regular, ela pode ter não só uma melhora ou algo do tipo, mas ele também serve como uma prevenção. A atividade física, ela serve como uma prevenção para que esse idoso ele tenha uma vida saudável, um envelhecimento, um processo natural e saudável. A metodologia que eu usei para o meu trabalho foi uma ferramenta de pesquisa utilizada pelo Google, né? Em sites de referências, trabalhos já elaborados, já existentes, aonde eu fui buscar autores, né, que tenham relacionado à prática de atividade física, né, e o idoso. Que segundo o Gil, ele nos diz que a pesquisa bibliográfica, que foi a que eu utilizei, a bibliográfica, ela é desenvolvida com base de materiais já existentes de outros autores. Então aqui ele nos diz, o Pompa, ele nos diz que antes desses tipos de treino, você tem que desenvolver a flexibilidade, que é a maioria dos exercícios de força que utiliza pesos livres, né, emprega larga amplitude de movimento, como eu já falei, também ao redor de grandes articulações, onde ele vai precisar ter uma mobilidade maior. Para esse idoso, as atividades que melhoram a flexibilidade, força muscular e melhoram a atividade cardiopulmonar são essenciais. Esses 3 tipos de exercícios aqui que foram citados, eles são especialmente importantes para as pessoas idosas. Aqueles que melhoram a flexibilidade, como eu já falei, a força e a resistência da capacidade cardiopulmonar. Ou seja, a gente sempre indica, né, que o idoso ele faça uma atividade de flexibilidade, um alongamento, 30 minutinhos após a sua atividade física diária, seja uma caminhada, seja um aeróbio. Ele vai lá e faz um alongamento de 30 minutinhos, coisa bem rápida, para que ele venha facilitar, servindo como pré ou como pós-treino, né, para esse idoso. De acordo com Simon 2004, ele nos diz que a musculação é a capacidade adequada para melhorar a qualidade de vida do idoso, né? Com base nos estudos científicos e na fisiologia do esporte, pode-se afirmar que a musculação aumenta o depósito de cálcio, porque o idoso ele vai precisar de cálcio, né? Sanguíneo nos ossos, prevenindo osteoporose, como eu já citei, as doenças que podem chegar com o tempo, né? Devido também o fortalecimento dos músculos, aumenta o equilíbrio e prevenção de quedas. Ou seja, aqui Simon nos diz que a musculação ela é eficiente para o idoso. Sim, que o idoso ele precisa e pode fazer o treinamento. Em Fleck 2006, ele nos diz que os exercícios, cadência, descanso, né? Ele nos dá aqui alguns exercícios como flexão de braço, flexão de perna, que é importante o idoso fazer, flexão do joelho, né? Ele também nos diz a extensão de panturrilha, que fortalece até mesmo a principal veia do coração, a remada, o puxador. Então, todo esse tipo de exercícios vão fortalecer o membro superior desse idoso, assim facilitando ele ter mais força, mais resistência, né? Para até mesmo ele ter autonomia de fazer alguma atividade diária, fazer a sua própria atividade física. As ordens de exercícios, a maioria são especificamente para os grandes grupos musculares, onde eles sejam maiores grupos musculares trabalhados ali nesse exercício. Números de séries, que é o processo de duração de 3 vezes na semana, né? De 3 em 3 vezes na semana, de 2 minutinhos a 3 minutinhos de recuperação, ali meia hora de exercício, tá o suficiente para que esse idoso ele se sinta ativo e saudável. E lógico, trazer os benefícios da atividade física. Então aqui nós podemos dizer também que
Dentro desses prejuízos decorrentes do processo de envelhecimento, né, que vão chegando com ele, a capacidade de aptidão cardiorrespiratória não poderia passar imune. A gente tem que levar em consideração as atividades de flexibilidade, de força, de resistência, mas também os exercícios de cardiorrespiratórios, né, que são aqueles que vão ajudar esse idoso a ter mais resistência. Então, nós podemos dizer que a atividade física é primordial à saúde e à promoção da qualidade de vida e da saúde, bem elaborada, bem prescrita, como eu falei. Esses grupos especiais, eles têm que ser bem elaborados, bem planejados, pensar não só no exercício, mas para quê, por quê e quando. Conhecer as patologias desse idoso, saber quais são as suas limitações e respeitando, né, fazer a sua prescrição de forma correta e segura, com acompanhamento do seu médico, acompanhamento de um profissional de educação física, que é super importante ter esse acompanhamento, né, do profissional de educação física, onde ele vai ter todo um suporte, todo um cuidado na sua prática de execução de exercícios. Então, sem dúvida, isso é importante. E aqui eu posso finalizar com as minhas referências, né? E desde já agradecer, né, pelo meu trabalho de conclusão de curso. Obrigada.